Cara, perfeito, perfeito. Essa coisa do ponto de contato, né? Construir outros pontos de Sim. contato. Nossa, isso é essencial. Eu falo muito sobre isso no meu Instagram lá, nos meus conteúdos. Enfim, todo quanto é canto que eu Uhum. tô produzindo conteúdo, eu falo muito sobre isso. Porque a grande questão é tu conseguir construir um universo de marca, né? O universo da marca de Isso. forma geral. Isso. Fazer com que as Aham. pessoas estejam cercadas de todas as formas, tanto da proposta de valor, dos diferenciais da tua empresa, quanto da produção de conteúdo. E aí o podcast ele é mais um elemento dentro desse omnichannel, né, que o pessoal tem falado Isso. bastante muito Aham. ultimamente agora, que é essa multicanalidade enorme que muita gente se ferrou pra caraca nessa pandemia porque não estava em muitos canais, porque estava Exato. focado, por exemplo, só num ponto físico, como empresa, ou etc. Então, estar em vários pontos multiplica o potencial de tu alcançar as pessoas. O podcast é mais um ponto que deve ser utilizado da maneira mais adequada possível, né? Acho Sim. que um exemplo legal de podcast que eu acho muito maneiro como eles utilizam é o do Shark Tank Brasil. Não sei se já teve a Aham. oportunidade de escutar. Sim. Eu acho legal que eles fazem o podcast como se fosse uma espécie de extensão educacional do programa. Porque no programa a Uhum. gente vê os cases, né? A gente vê as coisas Isso. acontecendo, o pessoal perguntando, aí fala business plan, e o cara fica assim, o quê? O que é business plan? Então, aí o cara fica Aham. perdido, às vezes aparece tudo escrito lá embaixo, mas a gente ainda fica meio assim, né? Quem não sabe, não conhece muito, fica meio perdido. E aí, quando tu vais escutar o podcast, aquelas coisas elas se clarificam. Porque tu tem lá a explicação de business plan, a explicação de plano de negócio, como é que faz o negócio daqui e dali, e aí eles vão construindo o podcast como uma extensão de um outro Isso. conteúdo. Então as coisas se Isso. complementam, né, na esteira de conteúdo, digamos assim. Isso, exatamente. Essa é a forma correta de você utilizar o podcast, né? Não adianta o podcast ser o seu repositório de lives do Instagram que você está fazendo. Porque a live tem uma característica que é muito Boa. única, que é a informalidade ali de você estar fazendo, não, talvez não tanto a preocupação com o áudio, então vai estar passando um cachorro, vai estar com ruído de fundo, a pessoa não vai, Aham. ela permite essa informalidade e também muita gente não se atenta a isso, de que você faz muito. Você utiliza muito recurso visual quando você está fazendo uma live. Então você vai apontar, você vai falar aqui, ali, e vai apontar para alguma coisa. Você vai utilizar o Gesticula. recurso. Isso, você vai gesticular. Você vai pensar no recurso visual que a live te dá, que de fato é uma vantagem dela. Mas muita gente simplesmente quer reaproveitar aquele áudio da live lá e utilizar para falar que tem um podcast. E aí ela começa a falar, utilizar o podcast como um repositório de áudios aleatórios, em que ela não se preocupa com integrar o ouvinte naquilo que está sendo falado. Então ela não vai pensar na experiência do ouvinte depois ouvindo aquele Uhum. áudio, se faz sentido pra ele só ouvir aquilo. Vai ter as interações da live que tem, olha só quem tá aqui, fulano, um abraço pra você. Aham. Pra quem tá ouvindo, não faz diferença nenhuma saber que o fulano tá assistindo a live naquela hora, naquele Às vezes momento. até tira a atenção também, né, no caso. Isso, exatamente. Às vezes você tá no meio de uma construção de ideia e aí pinga alguma coisa lá no meio da live no Instagram e você fala, olha só, que legal, um prazer ter você aqui e tal. E aí depois você esquece que você tem que voltar Perfeito. pra aquilo que tá sendo falado, manda um abraço, fala que gosta muito da pessoa, você desvia do assunto completamente. E só depois de, sei lá, uns 20 minutos você vai voltar pra aquele assunto inicial lá. Então muita gente não pensa em um podcast como de forma estratégica e só fala que tem um podcast por ter. Quando, na verdade, Uhum. tem que fazer justamente isso que o Shark Tank está fazendo, que é utilizar o podcast na sua potencialidade em si mesmo. Ele como ferramenta de comunicação inicial e nativa. Não ser um repositório de outras lives ou de outras coisas que você faz. Eu faço vídeo para YouTube também, eu só exporto áudio e boto em formato de podcast. Isso pode funcionar, mas, cara, Uhum. eu, particularmente, quando vou consumir ou quando vou ver algum podcast que é feito dessa forma, eu logo desisto porque eu Aham. falo, pô, esse cara tá me enganando, ele não tem um podcast. Ele nem Pode sabe que eu crer. tô ouvindo um podcast. Ele só falou que tem um podcast pra falar que tem, mas ele não pensa em fazer, de fato, esse programa com carinho, com cuidado, sabe? Com cuidado do ouvinte.